Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o porquê de toda essa queda em PetroRio em apenas um dia, caindo 9%. A companhia em apenas um mês não caiu nem 10%, mas caiu 9% em um único dia. Não só a PetroRio, como a PetroRecôncavo e também a 3R Petróleo, que chegaram a cair mais de 6% no mesmo dia. E já antecipo para vocês, tem imposto novo na jogada que prejudica essas empresas e o setor. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E na presente data, o Ibovespa oscilou bastante, chegou a ter uma pequena alta por conta da volatilidade envolvendo as definições da Petrobras, principalmente quanto à política de dividendos da Petrobras. O rumor é de que ela não venha pagar tantos dividendos porque precisa reter lucros para outras finalidades. E nós sabemos que geralmente isso não foi bem no passado, mas a principal pauta é a reoneração dos combustíveis, e o Haddad ficou enrolando para informar definitivamente o que seria feito. E aí gerou toda essa volatilidade intradiária no mercado. Petrobras acabou caindo, tendo uma queda forte de 3,48%, mas essa queda nem se compara com a queda, por exemplo, de PetroRio de 9%. E o grande motivo foi o anúncio de um novo imposto sobre exportação do petróleo cru, com uma alíquota absurda de 9,2%. É um imposto temporário, mas nós sabemos que não existe mais nada definitivo do que uma medida temporária do governo. Há uma projeção de arrecadação de 6,7 bilhões de reais e esse novo imposto foi anunciado para quê? Para garantir uma reoneração apenas parcial, já que o Haddad está sofrendo muita pressão do PT nesse sentido, dos impostos sobre gasolina e etanol. Então, para garantir essa reoneração parcial e não prejudicar toda a arrecadação governamental, o que o governo fez, como uma medida supostamente temporária e compensatória, criou um novo imposto. Olha só que maravilha. Como o governo não quer abrir mão da receita, que seria de 28, quase 29 bilhões de reais, faltando quase 7 bi por conta da reoneração parcial, vamos fazer isso de forma compensatória, criando um novo imposto sobre o óleo cru, sobre petróleo cru, uma alíquota de 9,2% nas exportações. Na Petrobras, o impacto é menor, por isso que ela não caiu tanto. Espera-se que a Petrobras sofra aí mais ou menos 1% com o seu lucro, por isso que ela caiu apenas 3,48%. É óbvio que o mercado não recebeu bem, qualquer nova tributação, qualquer nova canetada do governo numa tentativa de manipulação de preços gera toda essa volatilidade. Qual investidor estrangeiro que vai querer deixar o seu dinheiro aqui, num país que já é emergente, que está com juros elevadíssimos, e vai deixar o seu dinheiro na renda variável, onde o governo, numa canetada, cria um novo imposto com uma alíquota enorme? Fica difícil não entender o lado do investidor estrangeiro, que é sim especulador, mas fica difícil não entender esse tipo de decisão. E aí, como eu já falei para vocês, o Lula pretende mudar a política de dividendos da Petrobras, então o Banco do Brasil, pelo menos, não foi afetado por isso, mas Petrobras já era esperado. O Haddad voltou a questionar a política de preço da Petrobras, mas isso aqui é essencial para que a Petrobras continue sendo lucrativa. Não estou nem falando de dividendos, ela ser lucrativa. Caso ocorra uma mudança na política de preços, esqueça a Petrobras. Não é recomendação, mas a gente sabe que é prejuízo e ferro na certa. Então a única chance da Petrobras continuar sendo barata e continuar sendo lucrativa é a manutenção da política de preços, vocês gostem ou não. Aí houve, obviamente, novo ataque ao Banco Central. Essa história a gente já sabe. A única incógnita que fica é até onde e quando o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, vai conseguir suportar tudo isso diante dessa personificação do presidente do Banco Central, como se ele fosse um deus, como se ele pudesse fazer de tudo. Ainda bem que ele ainda mantém essa independência, algo que não acontece, por exemplo, na Argentina, e a gente sabe o desastre que é a Argentina, mas parece que o Lula se espelha na Argentina. O Lula é tão maluco que ele chegou já a declarar publicamente, maluco ou canalha, no sentido de que a economia da Argentina é uma economia boa, uma economia em desenvolvimento. Realmente é difícil de entender qual a intenção por trás de uma fala dessa, quando os números são muito claros. Mas enfim, novo imposto na veia, e obviamente a PetroRio, por ser a mais impactada, por exportar mais, tomou um ferro maior nas cotações, de 9%. E essas três, PetroRio, PetroRecôncavo e a 3R Petróleo, que são empresas voltadas à exploração de campos maduros, tanto offshore quanto onshore, ou seja, campos marítimos e terrestres, essas companhias vão sofrer aí aparentemente por 4 meses com custos de produção maiores. Elas vão precisar repassar um preço maior, provavelmente vão reduzir vendas, e isso pode prejudicar seus resultados do primeiro trimestre de 2023 ou segundo trimestre de 2023. Não sabemos até quanto isso aqui vai durar.
eu fico com medo, como eu falei para vocês, não há nada mais definitivo do que uma medida supostamente temporária implantada pelo governo. E aí o setor começa a ficar bastante prejudicado aqui no país, a imagem do setor, e aí muita gente se pergunta se chegou a hora ou não de vender. Olha, a gente sabe que venda é exceção pura, então precisamos ver se de fato essa medida vai impactar muito nos resultados dessas empresas, se elas vão por muito tempo tomar ferro por conta disso, se vão tomar prejuízo, se vão diminuir muito o seu número de vendas, seu volume de vendas. Inicialmente eu ressalto o seguinte: PetroRio segue com interesse ainda de investidores institucionais. Por exemplo, a BlackRock vem aumentando posição. Na presente data mesmo, foi anunciado aqui que ela aumentou posição para mais de 5% em PetroRio. A BlackRock vem fazendo isso desde dezembro, comprando mais ações da PetroRio, que vem mostrando resultados excepcionais. Dentro desse segmento, ela é a melhor entre 3R Petroleum e PetroRecôncavo. Só que com maior potencial de crescimento na minha visão é a 3R Petroleum. Tem um vídeo lá na área de membros associado Mirai, caso você queira mais detalhes. Mas será que os resultados da PetroRio virão fracos? Na verdade não. O que você vai ter? A companhia publica mensalmente os dados operacionais. Então o que você teve aqui no quarto trimestre? Um aumento expressivo no volume de produção, tá? Então ela aumentou o seu volume de produção, mas diminuiu o volume de vendas. E ela explica aqui, por exemplo, que em dezembro, tendo em vista o grande deslocamento do custo do frete marítimo gerado principalmente pela imposição do price cap sobre o óleo russo, a companhia decidiu vender um volume significativamente inferior à sua produção do trimestre. Por isso gerou essa disparidade, mas o que importa é a produção, tá? De qualquer forma, vai ter um estoque, claro, só que a companhia explica que contratou capacidade externa de estoque para 2 milhões de barris. Então fica tranquilo que isso aqui não vai prejudicar, o que vai prejudicar é essa nova tributação. Aí imagina só, uma alíquota de 9%, isso pode impactar aí nos resultados em 10%, ou, dependendo de como for a gestão dessas companhias, em 5% no mínimo. Por isso toda essa queda. E aí, PetroRio fechou a 33,70, mesmo assim acumula uma valorização enorme. Parece pirâmide, PetroRio não para de subir, olha isso aqui. Nos últimos 10 anos, entregou um retorno aqui sensacional, de quase 10.000%. Já a PetroRecôncavo teve IPO recente, não dá para fazer uma estimativa, mesmo assim subiu muito bem, quase 100% em pouco mais de um ano. E a 3R aqui anda de lado, mas desde o seu IPO deu um retorno ali de 70%, o IPO também recentíssimo, ano de 2020. Ela é a companhia com mais problemas, digamos assim, mas é que tem o maior potencial de crescimento. E já que estamos investindo em empresas de crescimento, eu particularmente ficaria com 3R Petróleo, não é recomendação, mas PetroRio também estou pensando em colocar na carteira. E provavelmente vou ser exercido nas minhas puts que eu acabei vendendo, também deixei lá na área de membros, mas enfim, vamos aguardar. Qualquer novidade trago para vocês aqui no canal, então ative o sininho aí embaixo para não perder nenhum vídeo. Lembrando que essas empresas possuem indicadores um pouco mais elevados, então por exemplo, a PetroRio possui uma relação EV/EBIT de 7, a PetroRecôncavo pouco menos de 7 e a 3R Petroleum uma relação EV/EBIT de 15, mas com todo o crescimento que ela projeta vai chegar a 2 vezes EBITDA. De qualquer forma, são empresas de crescimento, então deve ocupar uma posição menor na sua carteira para uma gestão de risco mais conservadora, até pensando numa carteira previdenciária. Essas empresas não pagam dividendo e até preferível para o propósito dessas empresas. Lembrando que a 3R tem um valor de mercado de apenas 7 bilhões, a PetroRecôncavo 8 e a PetroRio é a única que não é uma small cap, já uma large cap, ali com valor de mercado de quase 30 bilhões. Fazendo-se aqui uma avaliação comparativa de indicadores dentro das empresas do mesmo setor e com atividades aqui operacionais muito similares, vemos o que? Em termos de PL, a PetroRio hoje é a mais barata. Por quê? Porque é a que lucra mais. Assim como a relação EV sobre EBIT e EV sobre EBITDA. Já o indicador preço-valor patrimonial mais barato seria a 3R. Dividend yield esquece. Em termos de margem EBIT, que é interessante, que é o EBIT, que é o proxy da geração de caixa da companhia, já com o desconto da amortização e depreciação, sobre a receita líquida. Você tem aí que a PetroRio tem a melhor margem. E até mesmo margem líquida fica com PetroRio. O ROI também o melhor é da PetroRio. Então você vê aqui que a melhor empresa, sem dúvida, é PetroRio. Tem uma eficiência absurda e também o crescimento foi excepcional, por isso que se valorizou tanto. E ainda tem potencial de crescimento, por isso que pretendo ali colocar na carteira através de puts. Contudo, logo quando eu lancei puts, vem essa surpresinha aqui do Haddad, dando canetada no setor, dilmando, né, como diz aí o pessoal do mercado financeiro. Infelizmente, esse é o Brasil. O risco Brasil é alto, mas em contrapartida oferece um retorno alto também, ao menos teoricamente.
já que não há como prever o que vai acontecer no futuro. Mas sabemos que é possível sim enriquecer como mercado financeiro brasileiro, tendo postura de investidor, sendo sócio parceiro, diversificando, acumulando boas ações, assim como fez o Barsi historicamente, vindo a se tornar bilionário investindo em ações. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, aprender a escolher melhor os seus ativos, considere se tornar membro do canal associado do Mirai. Você tem aulas sobre Small Caps, já fiz aula sobre Simpar, sobre 3R Petróleo, você tem aula sobre a carteira Philip Fisher, uma carteira montada segundo a filosofia do Fisher, o Buy and Hold clássico, você aprende como vender put na prática, você tem aqui diversas aulas de indicadores da análise fundamentalista, como você faz a leitura adequada desses indicadores, você tem os episódios da nossa carteira do 0 ao 100 mil, onde eu aporto mensalmente e mostro na prática como você monta uma carteira de dividendos do absoluto zero. Você tem acesso a como fazer a gestão de risco da sua carteira, como investir no exterior, o indicador do Peter Lynch, PEG Ratio, foi através dele que eu consegui comprar VEG muito barata, inclusive hoje estou tendo mais de 50% de lucro, fazendo a compra em agosto do ano passado. E você também tem aqui lives exclusivas para membros, associado do Mirai, onde você pode tirar suas dúvidas comigo e ficar de olho nas ações que estão no meu radar. Associado do Mirai você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou dessa medida aplicada pelo Haddad. E quantas empresas desse vídeo você possui alguma delas na carteira? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo, fui!